começo por um registro que nos foi comunicado há pouco pelo deputado Isalci. O líder do PT na Câmara, o deputado Ciba Machado, impediu, na manhã de hoje, a realização da sessão da Câmara dos Deputados. Quem te viu e quem te vê, PT. Quem te viu e quem te vê. O PT que lutava por um microfone durante o período em que estava na oposição, que se dependesse deles, os microfones da Câmara ficariam abertos sábado, domingo, feriado e dia santo, agora sem argumentos, sem ter o que dizer, sem ter o que mostrar, a nação brasileira, surpreendentemente e de forma lastimável, impede a realização de uma sessão de debates na Câmara dos Deputados, como acaba de acontecer. O deputado Felipe Maia me complementa dizendo que o fato não é pioneiro. É a 15ª vez que o episódio acontece. 15ª vez. Vejam-se, o PT impedindo o debate democrático, aberto, franco, na Câmara, e claro que evitaram a sessão da Câmara para inibir a discussão do que aconteceu na Venezuela ontem. Então fica, em primeiro lugar, esta notificação, que a sociedade brasileira saiba o que está acontecendo nesse parlamento, inclusive com as manobras do Partido dos Trabalhadores para que as sessões de debate da Câmara não se realizem. Mas trago, senhor... Tem medo de quê, será? Medo da verdade. É verdade. Medo da verdade, medo do que vem acontecendo de transformação na sociedade brasileira, porque durante muito tempo o PT, o senador Aloysio, se julgava dono do povo brasileiro, monopólio da verdade, e diante de tantos desmandos, de tanta prática de corrupção e de descompromisso com a democracia, o PT ruiu, o PT desapareceu. E eu quero trazer um outro aspecto desses acontecimentos recentes, além do relato fidedigno que Vossa Excelência faz da tribuna, dos apartes que já foram realizados pelo senador José Agripino, pelo senador Aécio Neves, e temos aqui a presença de outros senadores que estiveram conosco na Venezuela, o senador Petecão, o senador Zé Medeiros, o senador Caiado, o senador Aécio e o senador Ferraço, que nos presida, além da presença de Vossa Excelência na tribuna, para lembrar que a nossa Constituição, ela proíbe a pena de morte, e nós concordamos com isso. A Constituição brasileira proíbe a pena de morte e nós concordamos com isso, quero deixar claro. Mas é importante fazer um paralelo entre o comportamento da presidente Dilma Rousseff no episódio de ontem e o do seu governo com o que aconteceu nas Filipinas, na Indonésia, perdão, quando um brasileiro, e não vou entrar no mérito da decisão ali tomada, até porque a Indonésia é um país soberano, decidiu pela condenação capital de um brasileiro que foi acusado de tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, e que o país é soberano para a sua decisão. E a presidente Dilma, pessoalmente, fez gestões junto ao governo da Indonésia na defesa de um cidadão brasileiro. E não vou entrar no mérito se é um traficante ou não. Nada contra o gesto. A manifestação da presidente, que foi amplamente noticiada, não corresponde à postura do governo brasileiro ontem. Independentemente de termos na Venezuela uma missão de senadores, eram 8 cidadãos brasileiros ameaçados na sua integridade física. E o que fez o Brasil? O que fez a nossa diplomacia? Ao invés de prestar assistência, de conceder o apoio e a ajuda para 8 cidadãos brasileiros ameaçados na sua integridade física, não. O governo brasileiro preferiu a cumplicidade com a ditadura bolivariana do senhor Maduro. Cumprindo ordens do Itamaraty, o embaixador do Brasil na Venezuela nos virou as costas. Essa que é a mais pura verdade. Esteve conosco no aeroporto, já foi isso amplamente relatado,
e simplesmente nos cumprimentou praticamente dentro da aeronave. Passamos um longo tempo para conseguir entrar, de fato, no aeroporto. Estávamos dentro do avião e, depois disso, veio a aparecer momentos antes da nossa decolagem e ficou claro hoje que cumprindo ordens do Itamaraty. É surpreendente que, nesses dois episódios, comportamentos tão distintos da nossa diplomacia e da própria Presidente da República. É muito claro que estamos vivendo um momento muito grave no país. E para aqueles que, porventura, perguntem o que nós fomos fazer na Venezuela, nós fomos até lá para que o regime venezuelano não se instaure no Brasil, como muitos, infelizmente, querem. E isso não será possível pela reação altiva, democrática, soberana, firme, corajosa, contundente do nosso povo. E nós, da oposição brasileira, seremos vozes em defesa da democracia, das liberdades individuais, dos princípios dos direitos humanos, porque foi com esse objetivo que nós fomos à Venezuela. É importante deixar claro isso. Nós não fomos nos meter, nos imiscuir na política interna da Venezuela. Nós tivemos uma missão humanitária para visitar um preso político em greve de fome há 25 dias, e não há quem possa levantar uma voz contra um gesto humanitário. Nós fomos visitar um preso político, dentre tantos outros, em cárcere há mais de um ano e em greve de fome há 25 dias. E fomos pedir a realização de eleições livres e democráticas na Venezuela. Nada mais do que isso. Nada além disso. E para constatar de forma irrefutável, de maneira cabal, porque se restava alguma dúvida sobre o regime venezuelano, não resta mais. Ali existe uma ditadura que mata, que prende, que cala, que silencia, que cerceia, que tola e que simplesmente impede que o contraditório se estabeleça. Nós não conseguimos apenas não visitar Leopoldo Lopes no presídio. Na nossa agenda constava também um encontro com famílias que perderam entes queridos, maridos, filhos, parentes próximos que foram brutalmente assassinados pela ditadura da Venezuela. Lá não se apura crimes de homicídio, crimes políticos. E, por incrível que pareça, além de todas essas atrocidades contra as liberdades, o que se constata na Venezuela também são verdadeiros atos de imprensa, veículos de comunicação fechados, televisões estatizadas. E há quem defenda esse modelo. Aqui mesmo, no plenário do Senado, lamentavelmente, nós temos senadores que defendem o modelo bolivariano da ditadura do senhor Maduro para o nosso país. Não, nós não vamos permitir. Nós vamos lutar, nós vamos resistir, nós vamos impedir que este regime de força, de exceção, de arbítrio, possa se instaurar no nosso país como deseja uma minoria. E ela se revela. Ontem, aqui no plenário, tivemos manifestações firmes, contundentes, já mencionadas por Vossa Excelência, da senadora Ana Amélia, do senador Álvaro Dias, para citar apenas esses dois exemplos. Waldir Raupp. Mas outras vozes, além do desrespeito, da chacota, da brincadeira, porque não eram eles que estavam lá ameaçados, como nós estivemos, defendendo o regime da Venezuela. Não, eles não vão trazer o regime da Venezuela para o nosso país, até porque nós lutamos muito pela nossa democracia. Tivemos aqui também mortes, tortura, prisões, uma longa noite que amanheceu. E nesse alvorecer da democracia brasileira, nós estaremos com a nossa sociedade repudiando essa prática. Porque começa assim, começa com um partido tentando evitar uma sessão de debate na Câmara dos Deputados e avança com o aparelhamento do Estado, com a ocupação do Estado brasileiro por um partido político que, de forma despodurada, vem reincidindo no crime de corrupção.
E como se não bastasse a situação política, e concluo, senador Aloysio, quero lembrar que, além da gravidade da instabilidade política na Venezuela, aquele país vive uma grave crise econômica, com desabastecimento, com a população sem ter acesso a bens de necessidades primárias. A Rede Globo mostrou recentemente em matéria a situação econômica da Venezuela. Estamos protegendo o nosso Brasil da instabilidade política que ali ocorre, mas também da crise econômica que assola a Venezuela e que começa a bater à nossa porta de forma muito intensa, porque o trabalhador brasileiro perdeu o poder de compra pela inflação alta, o desemprego volta a ameaçar as nossas famílias, a inflação fora do controle, recessão econômica, fruto de um governo que presta serviços com péssima qualidade, que não respeita o contraditório e que aparelhou o Estado brasileiro para, quem sabe, tentar aqui instaurar uma república bolivariana. Nós faremos o bom combate, como fizemos ontem. E, repito, fomos à Venezuela ontem para evitar que o regime ali instaurado chegue no Brasil. E o povo brasileiro estará alerta, estará atento no seu compromisso de defesa das liberdades individuais, dos direitos humanos e dos valores supremos da democracia. Muito obrigado, meu prezadíssimo líder. Vossa Excelência aborda com essa capacidade que todos nós reconhecemos, de exprimir com elegância, profundidade e, ao mesmo tempo, simplicidade e beleza o seu pensamento. E eu quero agradecer imensamente a contribuição de Vossa Excelência, que enfatiza a comunhão de valores que existe entre o povo brasileiro, que optou e que vive na democracia, que valoriza a democracia, e a comunhão de valores que nós alimentamos com aqueles que na Venezuela lutam pela democratização do seu país.